Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de uma coisa que está sendo uma inovação que perturba o nosso ambiente. A inteligência artificial e até onde ela pode ir, que riscos ela pode trazer, o que está acontecendo com a nossa juventude em relação a isso, e que nós precisamos ver, inclusive no campo profissional. Muitas profissões estão sendo eliminadas. O que vai acontecer com a gente se a inteligência artificial chegar a se desenvolver e a humanidade perder o controle disso? Além disso, é uma manipulação, quer dizer, as Big Techs parece que usam algoritmos para poder entrar no coração das pessoas que estão assistindo os programas e, na verdade, influenciar suas opiniões, né? É uma problemática complexa, tem uma legislação no Congresso que está procurando disciplinar isso, e nós vamos conversar hoje com um especialista sobre essa área que eu quero apresentar para vocês agora. Eu quero apresentar o Tarcísio da Silva. Ele é doutor em Ciências Humanas e Sociais pela Universidade Federal do ABC. Ele tem estudado a regulação da inteligência artificial durante anos, né? E tem tido a oportunidade de acompanhar todo esse processo. Eu quero agradecer, Tarcísio, a sua presença aqui, vai ajudar muito a gente a compreender essa situação toda, né? E eu começaria a perguntar, assim, de uma maneira bem ampla, bem geral, essa questão. Por que precisa regular a inteligência artificial? Que danos ela pode causar para a gente? Olá, Silvio. Olá, todo mundo que acompanha o programa. Muito obrigado pelo espaço, pelo papo, né? Eu acho que essa questão é uma das mais importantes hoje, né? Boa parte das maiores empresas do mundo hoje são empresas que desenvolvem inteligência artificial. A inteligência artificial nas plataformas de mídias sociais que utilizamos, nos aplicativos de transporte, de entrega, e inteligência artificial cada vez mais em todas as esferas da vida, até para produzir conteúdo. Infelizmente, na última década, temos visto diversos tipos de danos que podem envolver de aumento de golpes e fraudes, né, que fragilizam cidadãos comuns, até o impacto da desinformação, que pode levar, inclusive, a diferentes movimentações políticas e eleitorais, como vimos em torno do mundo. Então, já há bastante tempo que se discute que algumas regras básicas de transparência precisam ser desenvolvidas. Sobretudo porque o que estamos vendo é que as empresas que têm, literalmente, milhares de cientistas e engenheiros e poderiam estar agindo de uma forma mais responsável, não estão fazendo. E aí temos um problemão em mãos e provavelmente cada um de vocês já viu, né, algum tipo de impacto, que vai de deepfakes até fragilização do emprego e do trabalho. O que é uma deepfake? Bom, deepfake hoje, esse termo se popularizou um pouco, é basicamente conteúdo de vídeo ou imagens que representa alguém de uma forma completamente falsa e sintética. Por exemplo, um vídeo que mostraria, por exemplo, um político apertando a mão de um criminoso conhecido, sendo que isso nunca aconteceu de verdade. Isso já tem sido utilizado para campanhas políticas defamatórias e, infelizmente, também tem sido utilizado para violência de gênero. Por exemplo, a simulação de, sobretudo, mulheres, né, supostamente tendo relações sexuais ou em conteúdos pornográficos, sendo que isso nunca aconteceu e sem um consentimento delas. Isso tem acontecido, inclusive, em escolas, o que gera novos desafios para a juventude, para professores e para todas as famílias. Pois é. Você sabe que, falando em escolas, outro dia eu estava conversando com os jovens, né? E uma menina do 9º ano, ainda não tinha entrado no colegial, né? Ela falava assim: eu só faço agora os meus trabalhos com o ChatGPT, né? Isso não tem implicações na educação?
Acredito que sim. Há diversos estudos mostrando, né, que a utilização desses chatbots, como o ChatGPT, Claude, o Gemini do Google, oferecem riscos ao desenvolvimento intelectual das pessoas e também uma maior possibilidade de, digamos assim, perda, né, do controle do que a gente lê, do que a gente produz e do que a gente compreende. Para dar um exemplo prático relacionado a uma das minhas áreas de estudo, que é o combate ao racismo, um estudo lançado ano passado na revista Nature, salvo engano, né, que é uma das revistas mais reconhecidas do mundo, mostrou que chatbots, como o ChatGPT, têm cuspido informação incorreta sobre coisas relacionadas à medicina e raça, que já foram superadas há décadas e décadas na área da saúde. Mas como esses sistemas são construídos de forma sem uma curadoria fina, eles acabam reproduzindo desinformações e erros científicos que a área já superou há muito tempo. Ou seja, eles desenterram erros, desenterram pseudociência. E quando, enquanto estudantes, né, seja do ensino básico, seja da graduação e das universidades, somos empurrados, né, a utilizar essas ferramentas por causa de eficiência e rapidez, a gente perde o controle disso e deixamos as nossas opiniões, as nossas ideias na mão de um punhado de empresas, que também já sabemos que tem projetos políticos. Isso é um risco enorme, não só para a ciência, mas também para a democracia. Tá, mas eu estava imaginando uma coisa, quer dizer, talvez não seja só a questão da inteligência artificial, seja uma combinação com o uso de novas tecnologias e novos instrumentos. Mas a quantidade de horas, por exemplo, que a nossa juventude está passando de pendurada no celular, né, olhando, tendo foco em muitas coisas, quer dizer, uma multiatenção, falta de concentração, isso influi na educação? Sim, há estudos que demonstram, né, que o excesso de estímulos pode prejudicar alguns tipos de construção de raciocínio, capacidades argumentativas. E aí tivemos, né, uma novidade recente no Brasil, que foi a aprovação, né, da proibição de celulares no espaço escolar em si. Essa é uma medida controversa, né? Diferentes organizações têm opiniões diferentes sobre isso, mas há alguns dados mostrando e alguns relatos como isso cria um espaço que não é dependente da tecnologia, onde o espaço escolar, o espaço de diálogo, construção de sociabilidade, construção de afetos, construção da relação comunitária e com professor e estudante são preservados. Porque, infelizmente, nos últimos anos, boa parte do uso de internet, seja na web, seja em aplicativos do celular, é muito concentrado através de poucas empresas, né? Como o Facebook, que é da Meta, né? E o Instagram, que é do mesmo grupo, os aplicativos da TikTok e afins. Então, na verdade, a iniciativa de estabelecer alguns espaços desconectados pode ser visto como algo muito produtivo para o desenvolvimento de outras experiências. Não precisamos estar conectados 100% do tempo. E sempre vale nos perguntar, essa ideia de hiperconexão realmente é algo de interesse das pessoas, dos estudantes, ou do modelo de negócio das empresas, né? E a gente está agora descobrindo algumas respostas sobre isso. Pois é, um tempo atrás, as Big Techs se defendiam dizendo que eram intermediadoras de conteúdo, né? Quer dizer, elas não botavam a mão na linha editorial, se tivesse alguma. Né? E hoje em dia já não é mais assim. Você está falando das Big Techs. O que nós conhecemos das Big Techs em termos de eventuais transgressões? Acho que esse ponto é muito relevante, Silvio, porque hoje talvez seja mais claro, né, que as Big Tech que dominam mídias sociais podem direcionar conteúdos através de recomendação de conteúdo ou moderação de conteúdo de acordo com suas ideologias e modelos de negócio, mas algo que eu gosto de enfatizar bastante é que isso não é algo tão novo assim.
Salvo engano, entre 2012 e 2014, ou seja, né, cerca de 12 anos atrás, pesquisadores da própria Meta, né, que é a empresa que gerencia o Facebook, nem tinha esse nome na época, né, mas enfim, pesquisadores do Facebook, fizeram um experimento de manipulação emocional, onde 800 mil pessoas em torno do mundo, com foco nos Estados Unidos, foram divididas em grupos. Algumas delas receberam conteúdos positivos, conteúdos felizes, outras receberam conteúdos negativos, conteúdos trágicos, né? E, posteriormente, esses cientistas mediram que, efetivamente, essas pessoas eram manipuladas emocionalmente. As que recebiam mais conteúdo positivo publicavam mais conteúdo positivo e vice-versa. Eu gosto de enfatizar que isso foi descoberto através de um artigo científico publicado pelos cientistas do Facebook de forma explícita. Esse artigo gerou polêmica, gerou escândalos, talvez menos do que deveria, né? A gente deveria estar discutindo regulação de plataformas e de IA desde aquela época. E desde então, o Facebook e outras empresas negam essa capacidade de manipulação quando começaram a receber escrutínio, quando começaram a receber crítica. Ou seja, é completamente explícito e evidente a capacidade dessas empresas de manipular conteúdos, manipular opiniões. Isso foi utilizado no passado de forma mais explícita e visível para conseguir mais recursos publicitários, por exemplo, mas não há nenhum dado que mostre que esse tipo de prática não continua acontecendo. E é por isso que essas empresas têm lutado contra a regulação e contra a transparência, porque a gente sabe que isso acontece, mas devido a falsas ideias de segredo de negócio, governos e cidadãos não sabem o que acontece, digamos assim, na cozinha das Big Tech. E a gente precisa descobrir isso para nos protegermos. Então, já há algum tempo atrás, houve aquela denúncia da Cambridge Analytica, né, que começou a fazer esses estudos de comportamento, essa percepção de como é que o consumidor se sensibiliza para poder comprar um produto novo. Começou pelo consumo mesmo, pela venda das coisas, né? E depois migrou para a política, influenciando eleições em várias partes do mundo, inclusive aqui, né? Quer dizer, eu queria entender se esse tipo de atuação da Cambridge Analytica estava trabalhando também com inteligência artificial ou não. Sim, a Cambridge Analytica foi baseada na construção de modelos algorítmicos, né, e de predição baseados em conhecimento, né, da psicologia, conhecimento behaviorista, né, conhecimento comportamental e inteligência artificial e Big Data. Essa metodologia foi aplicada por grupos políticos de extrema-direita ligados à supremacia branca em vários ambientes diferentes, como Steve Bannon, que influenciou eleições na Inglaterra, eleições nos Estados Unidos e eleições no Brasil. Mas eu vejo a Cambridge Analytica como uma espécie de bode expiatório. No momento que o escândalo foi a público, se tratou, sobretudo, de um escândalo sobre vazamento de dados, né? Porque, supostamente, uma empresa externa teve acesso a uma quantidade enorme de dados do Facebook e construiu os modelos a partir dali. Mas há várias informações mostrando que essa empresa tinha acesso privilegiado a profissionais e a gerentes e diretores do Facebook, e o fato de uma empresa externa conseguir acesso aos dados e fazer tudo isso só mostra, na verdade, que empresas como o Facebook têm capacidade de fazer algo muito mais complexo, porque tem acesso a todos os dados e aos melhores cientistas e engenheiros, né, do mundo. Então, nesse sentido, a Cambridge Analytica foi um ponto de virada para percebermos essa influência política, e hoje talvez estamos vendo essas empresas largando esse verniz de neutralidade, estando explicitamente empenhadas na construção de alianças com governos autoritários em torno do mundo, sobretudo o estadunidense, atualmente. Os CEOs de todas essas empresas prestaram deferência, né, ao Trump na sua posse, e desde então tem trabalhado para remover proteções de direitos humanos, proteções
contra discurso de ódio das plataformas. Então, acho que a gente tem que se perguntar até que ponto devemos pressionar o próprio governo brasileiro, né, a tomar ações mais vigorosas para a proteção, né, da nossa esfera pública e para a proteção, enfim, do nosso espaço informacional. Uhum. Tarcísio, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos, tá bom? Claro. Antes de passar para outro assunto, eu não tenho muita informação, mas me parece que o Supremo Tribunal Federal proibiu a operação de algumas plataformas aqui no Brasil, e nos Estados Unidos está se pensando em fazer uma retaliação que implicaria, inclusive, em acusar o Supremo, né, de limitar os negócios. E como é que você está vendo isso? É um embate mesmo? Sim, eu acredito que a gente está vendo a interferência geopolítica, digamos assim, de algumas empresas, sobretudo estadunidenses, que tentam evadir das responsabilidades relacionadas a nosso modelo, né, jurídico e de proteção de direitos no Brasil. Um exemplo mais explícito é a ideia de liberdade de expressão. A liberdade de expressão no Brasil não é considerada, digamos assim, um passe livre para discurso de ódio, discursos nazistas, enquanto nos Estados Unidos, teoricamente, né, na ideologia de superfície, a liberdade de expressão seria absoluta, mas a gente sabe que isso não é verdade, né? A gente sabe que grupos nazistas nos Estados Unidos têm mais liberdade de expressão do que grupos socialistas ou do que o movimento negro. Então, nesse sentido, tivemos alguns avanços que, por exemplo, o STF conseguiu na medida de provar que é possível estabelecer algumas barreiras, como, por exemplo, quando a empresa X, anteriormente chamada de Twitter, negou-se a realizar algumas remoções de conteúdo de perfis depois das decisões judiciais para tanto. E, além disso, algumas dessas empresas têm se negado a estabelecer representações legais no país. Então, nesse sentido, há alguns debates sobre isso, sobre essa controvérsia, mas me parece que a possibilidade do judiciário, considerando, né, todo o devido processo, retirar algumas plataformas de circulação quando elas se engajam explicitamente em ações ilegais, é algo que deve ser louvado. Tem que ser supervisionado e observado pela sociedade civil e por todo o judiciário, claro, mas não é porque nos Estados Unidos essas empresas supostamente têm mais liberdade que elas podem fazer o que quiser em outras jurisdições. Uhum. Tarcísio, a gente viu os representantes, os donos das Big Techs, presentes na posse do Trump, né? Nesse segundo mandato dele. Elas são todas iguais ou a gente pode diferenciar entre elas? Essa é uma pergunta que talvez eu não tenha uma resposta assim tão direta, mas me parece que boa parte das grandes Big Techs associadas ao capital financeiro têm incentivos de negócio que envolvem a evasão de responsabilidades, porque desenvolver sistemas seguros e responsáveis é literalmente caro, por um lado, então você tem os incentivos econômicos para que essas empresas tentem não oferecer nenhum tipo de transparência ou escrutínio, e todas elas são de um modo ou de outro ligadas, né, à ideologia de domínio imperial estadunidense. Então, nesse sentido, boa parte das grandes empresas de Big Tech tentam construir a oligopolização das tecnologias, né, e das plataformas para dominar os mercados mundialmente. E, para isso, se fiam, né, inclusive, no apoio de pressões geopolíticas e econômicas do Estado estadunidense. Então, de certa forma, seria possível dizer que essas grandes empresas de Big Tech, né, todas têm esses incentivos nocivos e antissociais, por um lado.
que não significa que todas as tecnologias, todas as plataformas necessariamente serão assim. O próprio Brasil, né, alguns mandatos atrás, né, alguns governos atrás no âmbito federal, por exemplo, ensaiou a perspectiva de utilização de softwares de código aberto. Mas o lobby de empresas como a Microsoft atropelou esse movimento e hoje, por exemplo, apesar da Microsoft estar completamente vinculada, né, a alguns projetos do Estado estadunidense, é utilizada pelo Estado brasileiro para várias funções diferentes, o que mina a nossa soberania. Literalmente, de um dia para o outro, uma empresa como a Microsoft pode, por exemplo, deletar bases de dados, deletar e-mails de autoridades, como está acontecendo no contexto dos Estados Unidos e de Israel. Então, isso é uma grande pepino que a gente tem nas mãos e que tende a se radicalizar com esses movimentos extremistas crescendo, né, nesse eixo, Estados Unidos, Israel e outras forças. É por isso que o Trump está exigindo que se venda o TikTok para os americanos. Eles têm mais de 100 milhões, né, de não sei, afiliados, inscritos nos Estados Unidos, né? Eu acredito que esse é um exemplo que mostra a hipocrisia de uma perspectiva liberal pelas lentes estadunidenses sobre a internet. Durante muito tempo, especialistas brasileiros e a governança da internet no Brasil foi desproporcionalmente influenciada pela lógica dos Estados Unidos. Só que é muito fácil você defender liberdade irrestrita, que a internet não deveria ser regulada, se todas as grandes empresas da internet estão associadas à sua ideologia e estão sob o seu domínio. Na medida em que a China começa a avançar, né? Mesmo com suas controvérsias, né? Afinal de contas, o TikTok na China é outra coisa, né? A própria China regula as suas empresas, né? Que são empresas, não são do Estado chinês, não são do Partido Comunista Chinês. Empresas como a TikTok e essas várias grandes oligopólios, né, da China, como Tencent, ByteDance, etc. Mas a enormidade, né, do TikTok na população estadunidense levou o governo americano, né, a impor restrições a essa plataforma, supostamente por questões de defesa ou evitar vazamento de dados ou porque estava se gerando muita informação sobre os estadunidenses e essas informações estavam em outro estado, literalmente, né? Ou seja, os Estados Unidos, né, falou de forma explícita as táticas que eles já implementam há décadas em torno do mundo. E aí o Brasil precisa finalmente, nem que seja agora, né, com esse desvelamento, reagir e entender que IBM, Microsoft, Google não são nossos parceiros, não são empresas que estão fiadas apenas por viés econômico, e mesmo se estivessem apenas motivadas por viés econômico, ainda assim devem prestar responsabilidade, prestar escrutínio, né, a demandas sociais de transparência e de responsabilidade. Quer dizer, nós estamos extremamente vulneráveis, né? Porque, de alguma maneira, essas plataformas que têm sede nos Estados Unidos poderiam até cortar a internet no Brasil, não é? Sim, e a relação entre internet, digamos assim, a web, que às vezes é vista como nuvem, e infraestrutura, é muito importante, porque estamos vendo, né, como essa parceria entre as empresas do Elon Musk e governo americano, né, fez com que os satélites da Starlink fossem disseminados em vários países, inclusive no Brasil, a regiões, por exemplo, a espaços da região amazônica hoje, que a melhor internet é a internet Starlink, o que é um risco enorme, e alguns reportes, né, alguns relatórios já mostraram como isso facilitou a atividade de criminosos, grileiros e mineração, né, e devastação ilegal. E também temos as infraestruturas de internet, que são, para além dos satélites, né, que obviamente também são físicos, que são físicos, inclusive, em termos de cabos, né? Os cabos submarinos que
circulam boa parte, né, da internet em torno do mundo são de poucas empresas, e cada vez mais essas empresas que nasceram, né, com mídias sociais e plataformas investem em cabos submarinos da internet para a conexão, né, entre os continentes. A própria Meta, por exemplo, está investindo, junto com algumas empresas, né, do Sul e de outros países da América do Sul, na construção, né, de mais infraestrutura. Isso é um risco, porque é literalmente isso que você falou, Silvio. De um dia para o outro, essa internet pode ser suspensa, ela pode ser restringida em alguns aspectos, e o estabelecimento de censura ou hipervigilância fica completamente, né, à mercê desses interesses. Então, as políticas públicas brasileiras, né, que poderiam tratar desse tema, como as políticas de transformação digital ou o Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, ainda não enfrentam essa questão de frente, literalmente. O próprio Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que foi divulgado no ano passado, recebeu um lobby gigantesco de empresas como a OpenAI. Há inúmeras menções, né, a essas empresas e pouquíssimas menções a demandas e interesses territoriais, né, da diversidade do Brasil. Então, isso é algo que precisamos prestar mais atenção e agir. Tarcísio, na guerra da Ucrânia, parece que quem está monitorando os movimentos dos exércitos, as oportunidades de ataque para a Ucrânia, são os próprios Estados Unidos, né? Quer dizer, e nesse sentido ele usa a rede de Starlink, a rede de, enfim, quer dizer, de internet para isso. Quer dizer, sim, há intervenções diretas em situações de conflito, aonde a guerra fica por procuração, né? Mas é tecnologia. Eu queria te perguntar o seguinte: no Brasil, nós temos capacidade de desenvolver tecnologias de inteligência artificial? Temos, e esse é um processo que requer, sobretudo, investimento e políticas públicas coordenadas, né, entre os diversos setores. Esse caso da Ucrânia é muito interessante porque ele demonstra como boa parte da infraestrutura e desenvolvimento tecnocientífico de comunicação digital hoje está ligado direto e indiretamente a esforços de guerra e a esforços, né, ligados à dominação do território. O Elon Musk e Trump chantagearam o presidente da Ucrânia para que ele assinasse acordos de extração de minérios, por exemplo, na região, porque boa parte da infraestrutura, né, de defesa, né, no conflito Ucrânia e Rússia é fornecido e gerenciado por empresas estadunidenses bélicas e de tecnologia da comunicação. Então, nesse sentido, por mais que pareça algo que está longe, né, do nosso alcance imediato, né, desenvolver sistemas de infraestrutura para conexão ou sistemas de desenvolvimento, né, de modelos de linguagem e inteligência artificial completamente, digamos assim, nacionais, duas coisas podem ser lembradas. O primeiro é que nada vai nascer exatamente do zero, porque boa parte das tecnologias, métodos e modelos são desenvolvidos de forma gradual, né? Então, temos décadas de conhecimento que podem ser operacionalizados. E o segundo é que é necessário olhar para os contextos futuros. O Brasil é um país, né, que tem uma das maiores reservas de água, tem uma das maiores florestas, né, e biodiversidade do mundo. E, a rigor, né, além da produção alimentar que o Brasil faz, estamos num contexto que as metas climáticas de aquecimento já foram por água abaixo. Teremos um panorama futuro, provavelmente, de crise climática, colapsos sociais, e se a gente não começar a se preparar por agora, seremos um estado que perderá muito nesse futuro, né? Então, o Brasil pode utilizar sua vocação, digamos assim, de liderança ambiental associada com essa projeção de futuros
para se proteger desde agora, efetivamente. Senão vai acontecer o que está acontecendo com a Palestina, o que está acontecendo com a Ucrânia, e como grandes forças, né, estão ameaçando até espaços do chamado primeiro mundo, né, como a Groenlândia, por exemplo. Então, a questão de sobrevivência, de fato. Uhum. Então, eu vou fazer uma pergunta para você, em seguida vamos fazer um segundo intervalo, e aí você vai pensando na pergunta, né? Quer dizer, Claro. o tema é a regulação da inteligência artificial, né? Quer dizer, a tecnologia avançou, o mercado se apropriou desses instrumentos para poder maximizar lucro, né? E está sacrificando, inclusive, vamos chamar assim de uma maneira geral, a nossa humanidade enquanto pessoas, enquanto civilização, né? Quer dizer, eu queria saber se você conhece experiências de ter controle dessa inteligência artificial em outros países que tenham tido sucesso, tá bom? Então vamos agora ao nosso segundo intervalo. Então, Tarcísio, o que você acha? Bom, eu acredito que há sim experiências em outras regiões. Podemos falar de proteções relacionadas à privacidade de dados, inteligência artificial e algumas proteções já estabelecidas. Por exemplo, muito se fala nos Estados Unidos e no Brasil de que a China, por exemplo, tem um score social que pontua cidadãos e a partir deles podem ter acesso a um ou outro recurso de forma mais veloz ou não, o que é algo problemático, com certeza, mas é importante lembrar ao mesmo tempo que há vários ranqueamentos, digamos assim, nos países mais explicitamente, né, alinhados com a ideia de livre mercado, que também cortam, né, digamos assim, oportunidades de vida das pessoas. Um exemplo é o score de crédito financeiro, que em países como Estados Unidos e Brasil define se a pessoa vai conseguir, por exemplo, alugar uma casa, vai conseguir um crediário, vai conseguir acessar algum recurso físico. Por outro lado, quando a gente olha para a regulação chinesa, há uma perspectiva de que a precificação algorítmica, ou seja, cobrar mais quando uma pessoa está passando mais necessidade ou ela está no momento de maior dificuldade, é mais regulado. Enquanto nos Estados Unidos temos tecnologias que utilizam patentes, por exemplo, que querem identificar se uma pessoa está trêmula, porque ela está balançando o celular, por exemplo, como indicador de status emocional para essa pessoa ser cobrada mais ao pedir um carro, que talvez ela esteja com medo, ela esteja em perigo. Então, há alguns absurdos, né, em diferentes regiões do mundo que devem ser consideradas quando a gente olha para o que é possível fazer. Então, em algumas áreas, por exemplo, a regulação chinesa estabelece algumas proteções maiores dos cidadãos. No caso da Alemanha e da região da União Europeia, por exemplo, alguns países que têm mecanismos de privacidade que estabelecem que alguns tipos de tecnologias trazem mais malefícios do que benefícios. Por exemplo, a Google Street View, que a gente consegue andar, né, pelo mapa do Google e ver a casa das pessoas, ver a rua, ver tudo isso. Se você colocar Google Street View na Alemanha, você vai conseguir observar que somente as grandes avenidas são mapeadas pelo Google Street View. Porque eu não preciso, né, os alemães chegaram à conclusão que não precisa que a Google olhe e tenha fotos, literalmente, de cada viela alemã para supostamente oferecer um serviço melhor. Isso não é necessário. E há vários outros exemplos em algumas outras jurisdições de algumas defesas que podem ser estabelecidas para sopesar, né, benefícios e malefícios. Mesmo países num nível de econômico similar ou mais ou menos avançados economicamente, né, do que o Brasil,
tem alguns exemplos que podem ser replicados. Por exemplo, na região, né, ali do sul da África, como Namíbia, Quênia, etc., há discussões sobre o impacto ambiental da inteligência artificial que são muito mais avançadas, né, do que a brasileira e do que a europeia. Só que no caso da europeia, talvez eles não tenham tantas riquezas ambientais, né, porque eles já destruíram. Eles se fiam nas nossas. Mas o Brasil tem, a Namíbia tem. A gente precisa se proteger dessa forma. Ou seja, não olhar somente para as lentes estadunidenses e europeias, mas entender que somos um país tropical, diverso, que tem biodiversidade, que não tem alguns avanços, supostamente avanços, né, tecnológicos como os Estados Unidos, mas tem outras fortalezas. E essas fortalezas, às vezes, são mais importantes para a sobrevivência no futuro. Então, acredito que sim, é possível fazer esse tipo de acordo social, para que tenhamos uma abordagem particular no Brasil, que não simplesmente replique a dos países do norte global. As big techs não estão afim de fazer acordos sociais, não é isso? Quer dizer, nós já tivemos. Para chegar no Supremo Tribunal Federal, a questão, né, é que ela tem uma certa dificuldade de ser disciplinada, essa regulação. Quer dizer, são empresas mundiais que se recusam a obedecer à legislação brasileira, não é isso? É isso mesmo, eu acho que o caso do PL 2630 exemplifica isso muito bem. O PL 2630, considerado hoje enterrado, né, é o PL de regulação das plataformas, que se focou em transparência, responsabilização de plataformas como mídias sociais, buscadores e outros provedores de serviço que sejam de grande escala. Esse projeto de lei foi discutido, salvo engano, né, entre 2018 até o ano passado, e devido ao lobby, né, das Big Tech e da extrema-direita, ele foi enterrado. Os acúmulos feitos pelos parlamentares envolvidos, pela sociedade civil, pelos diferentes setores, foram por água abaixo, devido, entre outros fatores, por uma campanha de desinformação feita pelas Big Tech. Quando o projeto estava prestes a ser votado, por exemplo, as Big Tech literalmente compraram capas de jornais e utilizaram seus próprios ambientes para oferecer desinformação. Por exemplo, a Google colocou na homepage da Google, algo que eles nunca tinham feito no Brasil, né, uma opinião, né, um texto supostamente técnico, mas era um texto político, desinformando o cidadão, dizendo que a regulação de plataformas ia impactar pequenos comerciantes, ia dificultar os negócios, ia dificultar a economia, que era uma mentira absoluta, mas eles utilizaram da sua capacidade comunicacional para promover desinformação. Então, nesse sentido, a gente precisa entender e reagir à altura desse aspecto, porque temos uma simetria, tanto informacional quanto financeira, que desfavorece abordagens alternativas, né, ou pensamento alternativo. No final das contas, né, a gente está tratando de um imaginário político de futuro. A gente quer ser um país que temos todos os nossos serviços, comunicação, plataformas e produtos mediados, intermediados por essas empresas estrangeiras, inclusive incidindo, né, nos nossos processos políticos eleitorais, ou queremos outra coisa? E essa outra coisa, né, é o que precisamos desenvolver. E com certeza isso envolve ver que boa parte dos benefícios que aparentemente recebemos, né, desses negócios digitais, talvez não sejam tão valiosos quanto perder a autonomia quanto a instituições, quanto ao conhecimento e quanto a eleições, inclusive. Uhum. Vamos entrar nesse projeto que está na Câmara, quer dizer, é dele que você está falando ou esse é outro? Porque existe, desengavetaram, né? Mas ao que parece, as Big Techs têm maioria no Congresso, como é isso?
Infelizmente, assim, esse projeto de plataformas, né, sobre regulação de plataformas foi engavetado. O governo federal está prestes a lançar uma nova proposta, mas que foca apenas no aspecto econômico concorrencial, que não envolve a questão da desinformação, aparentemente, né, eles estão prestes a lançar, ou a questão de discurso de ódio, o que é um problema, né? Também está em debate, né, aí, dessa forma, numa comissão específica agora na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que regula, né, a inteligência artificial de um modo mais amplo. Então, tem alguns toques, digamos assim, na questão das plataformas de mídias sociais, mas envolve também transparência relacionada a outros tipos de serviços. Por exemplo, pode estabelecer regras para que um entregador, por exemplo, que faz entregas de comidas através de um aplicativo e ganha para isso, que ele tenha mais transparências e proteções. Então, hoje esse projeto de lei está numa comissão na Câmara dos Deputados, foi aprovado em dezembro do ano passado no Senado, né? E foi desidratado, né, ao longo dos anos, infelizmente, e ele estabelece algumas possíveis proteções que envolvem a obrigação de que softwares, né, que são considerados de alto risco, como por exemplo na área da saúde, recrutamento, infraestrutura, tenham mais obrigações de transparência. Envolve que a pessoa física, né, possa solicitar uma explicação sobre uma decisão que tomou, que lhe afetou. Por exemplo, se eu entrar num website de recrutamento e o software decidir que eu não faço parte, não posso avançar naquele processo seletivo, por exemplo, eu vejo isso como de forma injusta, abriria a possibilidade para que eu possa fazer esse pedido de explicação e algumas outras obrigações, como, por exemplo, a obrigação de que um sistema de atendimento ao consumidor que seja feito através de um robô tenha que falar explicitamente que é um robô, que não é uma pessoa humana ali, sabe? Então, são algumas obrigações relativamente simples, mas que boa parte do setor privado está lutando contra, infelizmente. E essa comissão é composta, sobretudo, de deputados mais alinhados a essa perspectiva contra a regulação. É a maioria do Congresso, né? Quer dizer, o problema é esse. Quer dizer, eu acho que nós estamos tendo hoje um dos piores congressos que o Brasil já teve na vida. Mas eu queria também entender alguns riscos da inteligência artificial. Uhum. Aparentemente, ela suprime empregos, né? E tem algumas estimativas que falam da ordem de 20% dos empregos agora, não é para depois. Né? Quer dizer, ela também não facilita o desenvolvimento do aprendizado nas escolas, porque ela faz o que o estudante deveria fazer. Né? Quer dizer, quais são os limites, o que são os danos que essa inteligência artificial pode trazer para esse momento? Ou é uma virada cultural que a gente tem que entender como uma mudança civilizacional, hein? Não, eu acredito que é um avanço do capital tentando erodir alguns avanços sociais e de direitos que conquistamos a muito custo nos últimos 80 anos, digamos assim, né? Em relação ao emprego, por exemplo. Mesmo antes, sei lá, de pensarmos que a inteligência artificial pode, teoricamente, substituir um profissional em uma determinada função, a ideia da inteligência artificial já tem sido utilizada para erodir consensos relacionados ao trabalho. Quando a gente olha para plataformas de serviços como aplicativos para transporte, aplicativos de entrega, aplicativos para você contratar uma faxineira, por exemplo, boa parte dessas grandes empresas que oferecem esses aplicativos utilizam dados inteligência artificial para otimizar, de um lado, né, a fatia, né, lucrativa em relação aos consumidores, e de outro,
erodir, né, a remuneração dos trabalhadores. E também é estabelecido de um modo que o trabalhador não é chamado de trabalhador, é chamado de colaborador, de prestador de serviço pontual. Então, isso já é algo que está acontecendo. O crescimento da informalidade através desses aplicativos é um projeto de erosão do trabalho. E essa assimetria informacional significa que continuamente esses aplicativos são implementados para diminuir as vantagens aos prestadores de serviço. Quando pensamos, por exemplo, aplicativos de transporte, eu imagino que boa parte das pessoas que está assistindo aqui consegue ver que a qualidade do serviço e os preços hoje são muito menores do que eram há 4 anos atrás, quando esses aplicativos tomaram de assalto, digamos assim, né, os mercados de transporte no Brasil. Tem suas vantagens, mas, ao mesmo tempo, isso significa uma plataformização, uma intermediação dos serviços que só favorece essas empresas. Então, se aumenta a informalidade e vai, aos poucos, diminuindo a qualidade do serviço até digamos assim, uma camada óptima que mantenha o prestador de serviço ali e mantenha o consumidor, e as condições vão sendo gradualmente erodidas. Isso significa um maior crescimento, né, da desigualdade. Desde a pandemia, essa aceleração digital, organizações como a Oxfam identificaram que a desigualdade aumentou enormemente. Faz 30 anos, segundo um relatório recente da Oxfam, que não tínhamos, ao mesmo tempo, aumento da desigualdade e aumento da pobreza ao mesmo tempo. Então, esses aplicativos, esses negócios digitais já estão utilizando a inteligência artificial para isso, para erodir o trabalho e o emprego. E agora, com essa nova onda, né, dos chamados modelos de linguagem, que supostamente podem fazer textos originais, que não são originais, são plágios elaborados de conteúdos que foram extraídos da web, de bibliotecas, de livros, ilegalmente, parece oferecer um texto, por exemplo, um vídeo de boa qualidade, que não se aproxima, né, da qualidade produzida por um humano, mas para o capital isso pouco importa. É um modo de oferecer mais conteúdos e serviços de forma concentrada, ao mesmo tempo eliminando supostamente, né, os trabalhadores, e acaba também diminuindo a qualidade, né, do que a gente tem acesso. Então, nesse sentido, é um projeto de concentração. Só que me parece que esse projeto tem um limite. Porque, afinal de contas, se não temos trabalhadores remunerados, não temos compradores. E é o que a gente está vendo agora, né? Com o aumento da violência global e armamentismo, é a reação a essa mesma estrutura. É um sistema que erode as condições sociais e cria o aparato militar e policial para gerir essas pessoas. Então, é uma dinâmica muito perigosa para o futuro. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. Nós estamos falando de uma sociedade do controle, né? Eu me lembro, por exemplo, de ter lido há décadas atrás o George Orwell, 1984, e outros livros dessa ordem, que falavam de que havia a possibilidade de monitorar a atitude de qualquer indivíduo, né? E avaliar o seu comportamento. Hoje em dia nós temos, por exemplo, câmaras espalhadas nas cidades para identificar visualmente e reconhecer pessoas. Sim. Nós estamos falando de uma sociedade cada vez menos democrática e cada vez mais de controle? Sim, há estudos que mostram, né, como o desenvolvimento da visão computacional, que são os softwares que conseguem identificar alguma coisa na imagem, isso pode ter vários fins, né?
Por exemplo, na indústria, você identificar, por exemplo, por onde um carregamento está indo, né, através de um drone, é uma implementação de visão computacional. Mas também visão computacional pode ser o reconhecimento facial de pessoas para perseguir pessoas. E no Brasil isso tem sido implementado de uma forma muito veloz e desastrosa por governadores de diferentes inclinações políticas. E cada vez mais temos a noção de que os projetos, né, de controle, eficiência comercial, eficiência produtiva e controle político são muito conectados. E eu posso dar um exemplo prático, que é um software utilizado pela Amazon nos seus grandes armazéns. É um software, os chamados wearables, ou vestíveis, que é uma pulseira que um trabalhador da Amazon precisa utilizar para monitorar a eficiência dele. O que já é um pouco violento, né? Pensando na autonomia corporal. Através dessa pulseira é possível entender por onde o trabalhador está caminhando, se ele está sendo eficiente e gerar mais dados para melhorar a eficiência da Amazon. Mas foi descoberto também que essa mesma pulseira, que era utilizada supostamente somente para eficiência, também tem sido utilizada para identificar movimentações de trabalhadores no espaço que possam indicar sindicalização. E a empresa possa agir antes que, por exemplo, os trabalhadores se sindicalizem. Ou seja, olha como é violento. Um sistema que controla o trabalhador para uma suposta eficiência, utilizado também para evitar que ele descubra coisas, que ele se articule, que ele se associe politicamente. Então, há muitas tecnologias que são apresentadas como supostamente para algo lúdico ou para algo de fins sociais ou para o bem social, que a rigor, ao fim e ao cabo, estão associadas a projetos autoritários. É o caso do reconhecimento facial, é o caso dos cachorros, robôs, autômatos, que foram apresentados de uma forma lúdica inicialmente e já são utilizados, né, pela violência estatal. Então, nesse sentido, esse hipercontrole, essa sociedade de controle, que às vezes se mostra como algo de autoconhecimento ou do self quantificado para que as pessoas sejam melhores, o que já é algo complicado, né, pensando nessa perspectiva da gestão de si, do individualismo, é utilizado também para projetos autoritários. Então, nesse sentido, algo que defendemos é que a ideia de inovação não deve estar associada completamente à ideia do bem-estar social e que mais dispositivos não significam avanços. Muitas vezes significa o contrário. É o desenvolvimento de mais tecnologias, mais dispositivos, mais lixo, para mais controle e erosão de direitos. Tarcísio, nosso tempo acabou. O papo foi excelente, eu agradeço vocês. Se você quiser expressar alguma coisa agora, antes de nós concluirmos, por favor. Não, só queria agradecer, né, o espaço, o papo, né, foi muito interessante. E também, né, para não fechar somente com mensagens um pouco negativas, lembrar que todo tipo de... Temos séculos e séculos, né, de histórias de resistências e de desnormalização do que parece o único caminho possível para as coisas, né? Então, convido todas e todos, né, que estiverem acompanhando a ver os debates que estão sendo realizados, como a própria comissão, né, de debate sobre IA, que vai ter uma reunião amanhã, né, que é transmitida pela TV Câmara. Então, vamos nos apropriar desse debate e poder agir a partir daí. Muito obrigado, Silvio. Bom, agradeço muito ao Tarcísio da Silva por esse papo extraordinário e agradeço a você também que nos assiste. Obrigado, semana que vem tem mais.